que teria que ser abordado com bastante calma, bastante extensa, mas a condição não permite. Então a gente falou sobre, começou a falar da questão racial na última aula, né? Falamos das raças, falei um pouquinho das expressões racistas, e vou me ater a 3 slides nessa aula agora, para a gente falar um pouquinho do que é o racismo. Muita gente tenta inverter a discussão racial falando de um possível racismo reverso, que é uma discussão absurda e surreal, né? Ah, porque eu sofro preconceito porque já me chamaram de branco, de moreno palmito, sei lá. Sofrer agressões verbais, sofrer bullying, ele é um erro, é algo que deve ser discutido, é algo que prejudica a pessoa, mas o racismo ele é muito além de uma discussão meramente brincadeira, uma ofensa, o que as pessoas querem dizer como piada, porque não tem nada de piada em ser racista. Tem a ver com uma agressão e uma condição de vida. Nascer negro é muito mais difícil que nascer branco numa sociedade. Esse é o grande ponto a ser discutido. Primeiro existe a questão da injúria racial, né? Depois você transforma isso em um racismo institucional e estrutural. Por que o racismo ele é muito mais do que uma injúria, do que uma simples agressão verbal, que já não é simples? Porque é isso que eu estava abordando agora. O fato de ser negro no Brasil envolve uma condição de vida mais difícil. Nascer negro envolve lutar mais e viver em condições sociais mais difíceis. Além de sofrer preconceito no desenrolar da sociedade, e ter que enfrentar um dia a dia mais difícil, de desconfiança, de não merecimento, de fechamento de portas por oportunidades, nascer negro envolve, por exemplo, vamos lá, dados que mostram racismo em números no Brasil. Nascer negro significa que será certamente mais agredido pela polícia do que brancos. Podemos usar o exemplo aqui do menino que foi baleado na pandemia, estava dentro de casa. Podemos usar da Ágata, que estava numa Kombi e tomou 80 tiros porque era negra, né? Podemos usar o exemplo de vocês pensarem, quase todos que estão assistindo a aula aqui, grande parte de vocês é pardo e negro, boa parte já foi abordado pela polícia, o que é muito diferente de uma pessoa branca como eu, né, que nunca fui. Isso eu falo com tristeza por essa condição e essa desigualdade. Ano passado a gente fez uma feira cultural, a gente refletiu muito e mostramos muito esses números de como ser negro ter uma dificuldade muito grande com o poder institucional. Então, números atuais mostram que 75% das pessoas que são abordadas e mortas pela polícia são negras. Isso não tem a ver porque negro é com criminalidade, tem a ver com preconceito racial, com a forma como a polícia enxerga mesmo a questão racial no Brasil e associa uma coisa com a outra. Questão carcerária se envolve também a questão policial e judiciária, principalmente. Quase 64% das pessoas presas no Brasil são negras. Se a gente for ver a composição da população, isso não representa a população brasileira, mas quem é preso mesmo no Brasil é o negro, né? Na questão de renda, de desemprego, o negro fica muito mais desempregado que o branco. O negro é muito mais uma mão de obra barata do que o branco, porque o negro tem um estudo muito pior do que o branco. Cerca de 75% dos negros no Brasil são pobres. Os negros são 75% dos mais pobres, o branco 75% dos mais ricos. Que é essa discrepância enorme que existe entre brancos e negros na questão de renda. Uma renda mensal de um branco é bem diferente de uma renda mensal de um negro. E por fim, por esses números, que eu passaria muito mais, tem números muito curiosos, pessoalmente, mas eu escolhi alguns para a gente discutir. 76% dos jovens brancos entre 15 e 17 anos estão matriculados no ensino médio. E só 62% dos negros estão matriculados. Então o ensino mostra muito isso, né? O ensino de escola pública é muito voltado a negros, o ensino de escola particular é muito voltado ao branco. O branco consegue terminar muito mais a faculdade do que o negro. Então há uma discrepância muito grande entre uma coisa e outra. Eu pus 2 imagens aqui, está acabando, eu já até me despeço de vocês com essas imagens. Basta do genocídio da juventude negra, e uma frase que eu adoro de uma música: todo camburão tem um pouco de navio negreiro. E a nossa luta é pela igualdade. Eu vou acabar o racismo aqui, mas vou deixar essa e mais um vídeo da internet para vocês refletirem. E na aula que vem eu começo falando um pouquinho de machismo e movimento feminista de forma rápida. Um abraço a todos e a todas, e até a semana que vem.